sai 2 vezes, depois eu de novo. Não é mesmo? Sai 2 vezes. Nervoso, hein? É negócio que eu passo por vir, né? Já abriu. Um pouco mais pra cá, isso. Se aparecer bem ali. Acho que pra mim já sai distribuindo. Vamos esperar o pessoal chegar aí. A sala já tá aberta, 8 horas. Isso. Ainda não. Não. Aleluia, boa noite, a paz do Senhor, irmãos, irmãs, irmã Perla Aparecida de Oliveira, seja bem-vinda, boa noite, Deus abençoe você e a sua casa, irmã Viviane Carla, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor, irmã Terezinha Martins, seja bem-vinda à nossa live, glória a Deus, aleluia. Mais um dia. Hoje o pastor Ismael tá aí, ó. Pastor Daí não chegou ainda não. Vamos esperar para ver se ele chega, né? Enquanto a gente vai batendo o nosso papo. Vocês estão nos vendo e ouvindo perfeitamente? Dá um feedback pra gente aí da imagem e do som. Aleluia. Hoje 15 de junho. Justinópolis, 19 graus, friozinho tá aí, né? Mantendo aí essa constância aí, aleluia, glória a Deus. E o chazinho tá aqui do lado, irmãos, ó, camomila e maracujá, só pra nossa vida adoçar, pra dar aquela esquentada, né? Você que for chegando, deixa o seu comentário aí para a gente saber que você está conosco na live, tá? Porque a distância do aparelho aqui eu não consigo ver a foto dos irmãos, não. Eu consigo ver o comentário, mas a foto não. Então você que for chegando, compartilhe essa live, convide outras pessoas para estar conosco aqui, compartilhando desse momento, né? Nessa noite, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Na verdade, nós vamos começar a falar sobre ele hoje. E você que tem acompanhado as lives e tem anotado, né, os temas, tem acompanhado, feito as anotações bíblicas, né, pode pegar o seu lápis, sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia e deixar do lado aí. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa meditação na palavra, né? Enquanto isso, compartilhe, convide as outras pessoas para participar. Você que faz parte de algum grupo da igreja, compartilhe com o grupo, tá, irmã Pela? Compartilhe com as irmãs, né? A irmã Viviane, compartilhe aí nos grupos da igreja aí que você tem acesso, né? Da liderança. Os que têm acesso ao grupo dos jovens também, amém? Convide esses irmãos aí para participar do nosso bate-papo hoje. Já quero mandar também um abraço aí para os irmãos que nos assistem, né, de fora do Brasil, né, os que estão na América, inclusive na última live o pastor Carlos até reclamou que eu não citei ele. Na verdade não apareceu o comentário dele aqui. Às vezes o Facebook faz isso, né, irmãos? O Facebook, às vezes, ele faz sumir algumas informações. Então, por isso eu não comentei, viu, pastor? Eu sei que o senhor não está online ainda, mas quando o senhor entrar, você vai poder ouvir aí novamente aí. Vamos chegar, o pastor está chegando ali de mansinho. Pastor Daí. Atrasou, mas chegou.
Aleluia. Então, um abraço para os irmãos que estão na América. E pastor Carlos principalmente, tá? Irmão Albert, Rolf, Patrícia, os irmãos que nos acompanham de lá, os pastores, né? Que são amigos do pastor daí. Agora sim, hein? A todos vocês um abraço, os irmãos que nos assistem também de Portugal, que sempre estão conosco aí, né, participando da live, que Deus abençoe todos vocês, os irmãos que nos assistem da cidade de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, né? Isso. E que Deus possa abençoar todos vocês, todos os irmãos que têm sido fiéis aí conosco aí, nesses dias de live, né? Que são terça e quinta-feira. Que Deus abençoe vocês. Bom, o que mais? Compartilhamento, abraços, aleluias. E nós vamos avançando aí, né? Também na questão da vacinação. O povo tá sendo vacinado, né? A produção de vacina também, a chegada de novas vacinas está em alta. Nós já passamos dos 110 milhões, né? E a produção vai continuando, né? Então o povo que está esperançoso na vacina aí e não foi vacinado ainda, já a vacina está chegando. E a vida vai voltando aparentemente ao normal, né? A paz do Senhor, irmã Edna Patrocínio, Deus te abençoe muito, viu? Uma boa noite para você, Deus abençoe sua casa. Vamos chegando, povo. O pessoal hoje está devagar, hein? 8 pessoas só conosco online aí. Compartilhe, convide as pessoas para estar conosco. Hoje nós somos aí, a equipe está completa, né? Pastor Daí, pastor Ismael, né? E eu, pastor João. Hoje nós vamos falar sobre o tema Confissão para a Conquista. E acredito que vai ser algo que vai trazer uma mudança na sua vida. Vai trazer resultados na sua vida. Irmã Josiana Ambrosio, Deus te abençoe, boa noite, a paz do Senhor. A paz esteja na tua casa hoje e sempre. Amém? Família Ambrosio está chegando aí. Começou a chegar, né? Vamos convidando aí, pessoal, o povo aí para participar, para estar conosco aí, viu? Nessa live hoje nós vamos falar sobre confissão para a conquista, né? No texto de Jó 42, viu? Você que tem a sua Bíblia, daqui a pouquinho nós vamos meditar nesse texto de Jó 42, verso 1 ao 6. A paz do Senhor, irmã Célia Drummond, boa noite. Deus abençoe você e a sua casa. Aí o Luiz, a Pandoca, Deus abençoe aí. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês, né? Todos que estão aí já conosco e aqueles que estão chegando, irmã Célia, a irmã Josiane, irmã Viviane, irmã Edna e os demais, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vai cumprimentar o povo lá, não? Deus abençoe a todos aí. Estou aqui compartilhando aqui, irmãos. A família é grande. A família é grande. Estou aqui compartilhando. Faça o mesmo aí. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos grandemente. Estamos aqui reunidos com a finalidade de falar mais uma vez do amor do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Quando chega o dia da live, a gente fica muito na expectativa, né? Terça e quinta é aquela expectativa maravilhosa que a gente vai estar com os irmãos aí. E alguns até que não são membros da Gion, mas que estão conosco, nos acompanham, nos seguem aí no Facebook, são amigos do Facebook, né? E que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus. Nessa noite eu creio que Deus tem uma palavra para você, para mim, que vai trazer mudanças nas nossas vidas, viu? Mais um minutinho, nós vamos começar o compartilhamento da palavra, para dar tempo de você convidar aí os seus amigos, seus familiares, para estar conosco aqui, compartilhando dessa palavra. Palavra do Senhor que ela enriquece, não acrescenta dores, né? Ela é bênção para nossas vidas. Gilberto Fernandes, boa noite. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Boa noite, meu cunhado. Que Deus te abençoe, viu? É muito bom tê-lo conosco. É um prazer estar recebendo essa turma aí.
Aleluia. O pessoal tá o chegando Carlos aí. Gomides, meu grande amigo Carlos, hoje, Aí, já chegou lá. hoje não vai passar de liso não. Aleluia. Nós estamos hoje com a internet melhor e conseguindo ver os irmãos e cumprimentar. É um prazer estar falando com vocês através dessas ondas, né? Que Deus abençoe poderosamente. É um prazer poder estar Fala, Henrique, tá ali? conversando com vocês. Fala, Henrique, um grande abraço aí, meu amigo. Deus te abençoe. Vizinho aqui, ó. Estão pertinho de você aqui. Daqui a pouco eu tô descendo aí. Seja bem-vindo, Fala Henrique. Deus abençoe você, viu? Adilson Batista, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fala, Dilson. Deus te abençoe. Boa noite, viu? A paz do Senhor seja contigo. Aleluia. Bom, irmãos, já estamos aí uns 10 minutinhos já, né, dessa live. A gente sempre fala alguma coisa para dar um esquenta, né? Nós estamos vendo aí tanta coisa acontecendo no Brasil, no mundo, né, em Israel. A Bíblia diz que Israel é a figueira, né? Então a gente tem que olhar para lá e quando ela começar a florescer, a gente sabe que o dia está chegando, né? E com essa mudança de primeiro-ministro em Israel, né, a coisa mudou completamente. Esse ministro agora, ele é o ministro da guerra. É o cara do chumbo grosso. E enquanto o Benjamin Netanyahu ele era o cara da paz, pacificador, esse é o cara da guerra. Esse gosta de atirar mesmo, de soltar a bomba. E a gente sabe que Israel tem um poderio militar muito grande, né? Uma tecnologia incrível. Então, as cenas dos próximos capítulos realmente pode ser assustadora, né? Irmão Adilson Batista, seja bem-vindo, boa noite, a paz. Então a gente pode esperar muitos acontecimentos aí, né? Inclusive uma das coisas que a gente tem ouvido falar, tem grandes pregadores, profetas, homens de Deus, pessoas sérias, né, que têm comunicado muito a respeito também da situação do Brasil, né? O Brasil também está se cercando, se preparando, né, porque pode haver uma possível invasão no território brasileiro e assim, o exército tem mobilizado as suas tropas todas, né, para essa defesa. Então, a gente precisa estar orando mesmo, buscando o Senhor para que guarde a nossa nação, nosso país e que nós sejamos vitoriosos, né? Assim como a gente ora também pelos irmãos que estão na América e por tudo que tem acontecido, né? A gente percebe que a política americana ela tem sofrido um revés violento, né? O presidente ele sempre faz alguma coisa assim que o pessoal assusta, né? Assusta, não sabe se ele tem as funções intelectuais, né? Normais. Mas amém. E Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe a América, Deus abençoe a nossa casa, a nossa família, né? E Ele esteja conosco. Vamos então para a meditação da palavra, né? Porque a hora voa, né? Você que já pegou a sua Bíblia aí, né, o seu caderninho de anotação, nós vamos ler o texto que está no livro de Jó, capítulo 42, a partir do verso 1, do verso 1 ao versículo 6. O tema hoje que nós vamos iniciar nessa live é Confissão para a Conquista, tá? Rita de Cássia, boa noite, seja bem-vinda à paz, viu? Estamos aguardando aí o testemunho dela na igreja. Não esqueci não. Verdade. Oi, Rita. Verdade. Paz, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Jó 42, verso 1 ao verso 6. Você que está com a sua Bíblia, nos acompanhe, por favor. Diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste:
Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o texto básico para a nossa meditação nessa noite. Vamos lembrar um pouquinho do início da história de Jó. Os 2 primeiros capítulos desse livro contam muito sobre a história dele, né? Vou voltar um pouquinho aqui só para me acompanhar. Nós temos um momento, né, introdutório do capítulo 1, aonde fala a respeito dele, a terra que ele vivia, que vivia em Uz, né? O nome dele, ele era um homem íntegro, justo, temia Deus, evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos. Tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. E aí continua falando sobre os filhos, como os filhos se comportavam. Tinha festa na casa dos filhos o mês inteiro. Cada fim de semana era na casa de um, né? Churrascada, era. E eles tinham condição para isso, né? Eles se alegravam e Jó temia muito que aqueles tipos de festa que eles faziam pudessem em algum momento desagradar a Deus. E Jó então, no seu temor, ele orava a Deus, sacrificava até mesmo para os próprios filhos, né? Ele tentava de alguma forma trazer para os filhos dele a santidade que ele vivia. É muito importante a gente observar isso. Ele tentava trazer para os filhos uma santidade, um compromisso que ele tinha, né? Mas a gente sabe que não adiantou. Para os filhos não, né? E aí continua, aí vem a primeira provação de Jó. Quando Satanás, uma reunião lá no céu, os anjos estão lá, tal, e de repente vem Satanás, chega lá no meio dos filhos de Deus e fala lá, né, tá lá, e Deus vira para ele e fala assim, da onde você veio? E ele fala que, eu vim de perambular aí, andar pela terra, rodear né? pela terra. E aí Deus começa a perguntar para ele, você viu lá meu servo Jó e tal, né, um homem íntegro, irrepreensível, tal, teme a Deus, evita o mal. E aí o que acontece? Satanás vira para ele e fala, pois bem, né? Então, tudo que ele possui está nas suas mãos, né? Aliás, ele é um homem abençoado, né? Na verdade, primeiro claro, Satanás fala, né? Você dá ele tudo, cobre ele de bênção, cerca ele e tal, mas tira os bens dele para você ver se você não vai te amaldiçoar. Né? Satanás faz um desafio. E aí o que acontece? Eu estou contando aqui uma prévia da história só para a gente entender o 42, né? Porque o 42 já é o final, né? E vocês podem compartilhar aí também, tá? Se eu resumir demais aqui a história. Eu sei que você conhece a história, ou não, mas estou tentando resumir aqui o capítulo 1 e o 2. E aí o que acontece? E Satanás fala para ele assim, pô, mas também, claro, o camarada, ele tem tudo, você dá ele tudo, enche ele de bens e tal, de riquezas. E como que uma pessoa dessa não vai ser esse cara bom que o senhor está falando aí? E aí Deus, vendo a sagacidade de Satanás, o ponto que ele queria chegar, né, e para provar para ele que Jó realmente era, vamos lembrar que a Bíblia diz que Deus sonda o coração, né? Deus conhece o coração do homem, né? Não é só a mente que ele sabe a intenção, né? A verdade do homem. Ele sabia que Jó era um homem íntegro e perfeito, andava na presença de Deus, temente ao Senhor, né? E um homem que não só parecia, não, era um homem que vivia de verdade. Que vivia, exato. De fato, né? E aí o testemunho de Deus para poder reafirmar o testemunho dele a respeito daquele homem, para mostrar que ele não estava enganado a respeito de Jó. Então aceita o desafio de permitir, né? Deus fala para ele, olha, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele.
E aí, em um só dia, aconteceu a maior desgraça na vida desse Quando homem. você fala disso, eu lembro do pastor Lisboa, né, que fala, Deus colocou uma batata quente na mão do diabo, né? Pode tirar tudo, tira tudo dele, mas não deixa acontecer, não Mata deixa ele morrer, ele, não. é. Não mata ele, não, senão você vai... E aí o que acontece então? Aí vai lá, o Satanás vai lá e tira tudo que era de bens, inclusive os filhos dele. Né? Inclusive os filhos dele. Mata todos Morreram os filhos. todos de uma só vez. Né? O único homem que fez o velório da família inteira, os filhos todos de uma só vez. Pois bem, diante disso, o que sobra para Jó? A mulher dele e ele. E mais nada. Né? Ele perde tudo que ele tinha de bens, inclusive os próprios filhos. E aí, passa mais um tempo, a Bíblia não relata tanto de tempo, novamente tem uma nova reunião lá no céu, e aí tá todo mundo lá, os filhos de Deus, os anjos e tal, e de repente quem aparece lá de novo? O Satanás. Né? Antes disso, quando ele Jó soube de todas as desgraças que havia acontecido com ele, o que ele faz? Ele se prostra em terra e adora o Senhor. E adora o Senhor. E ele fala o quê? Saí nu do ventre da minha mãe, nu eu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa nenhuma. Aí vem nova reunião lá no céu. Aí novamente Satanás está lá no meio e o Senhor pergunta para ele assim, e aí, de onde você vem? Ele, a mesma resposta, eu venho de perambular pela terra, né, de andar por ela. Vou cumprimentar um bocado de gente que chegou aqui depois. Vai lá, manda abraço. Aí eu quero cumprimentar um bocado dos irmãos que chegaram depois, né, irmã Dinaí, irmã Eunice Mendes, irmã Adilson Israel, irmão Juarez, irmã Rosimeire, Kênia Santos, que Deus abençoe. É um prazer tê-los conosco, viu? Aleluia. A todos, a Kênia, benção, tia Celeste está aí também. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Nos alegramos com a presença de vocês aí nessa live conosco. E o interessante, pastor, dessa passagem aí é de ver por que Deus aceita o desafio de Satanás. Porque Satanás não nos conhece por inteiro como Deus nos conhece, irmãos. Está aí um ponto a observar. Somente Deus conhece o íntimo, o nosso íntimo. Para Satanás, até o último instante, ele acredita que você vai falhar. Que o ser humano deu errado e vai falhar. Ele quer acreditar nisso. E Deus, para provar para ele que não é bem assim, que nós somos imagem e semelhança de um Deus vivo e verdadeiro, e ainda deixa outro ponto bem que eu queria observar bem, que muitas vezes nós não fazemos e Satanás fez. Ele foi obediente. Não toca na vida de Jó. Ele teve que obedecer. Ele é doido. Pois entende a seriedade de sermos obedientes? Até Satanás, se eu não obedecer, eu estou lascado. Mais lascado que já estava, irmão. Imagina só. Aí vem a segunda provação. Já não bastasse ele ter perdido todos os bens e os filhos, na segunda reunião, Deus faz a pergunta de novo. Você viu lá? O homem não fracassou, não. O homem continua firme. Né? Deus chegou e... né? Imagina que Deus deu até uma risada na hora. Você viu, né, Satanás? Que o cara é aquilo que eu te falei mesmo. Ele é duro na queda, ele é fiel mesmo. Não, o cara é bom. Aí o Satanás virou para ele e falou o quê? Deixa eu falar para o senhor um negócio. Pele por pele. Pele por pele. Um homem, ele vai dar tudo que tem pela vida dele. Tira a saúde dele. Tira a saúde dele para você ver se ele não vai negar. E aí o que Deus falou? Então tá bom, faz o seguinte. Ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Pode tocar na saúde dele. Mas não deixa ele morrer, não. Que prisão terrível que Satanás colocou, Jó, viu? Uma lepra, uma enfermidade na no corpo, pele, na né? pele.
coçava e ardia, dor, coceira, ardumo no corpo, a ponto de Jó pôr cinzas em cima da ferida. Diz que aquela ferida dava secreção, assim, pus, né? Cinza. Mal cheirosa. Não tinha como coçar aquilo, não existia naquele momento uma penicilina para passar, nenhum tipo de medicamento. E Jó usava de colocar cinza, e olha que cinza ainda arde mais ainda, gente. E ele colocava cinza para criar uma casca, para arrancar aquela casca, para ter um pouco de alívio. E mesmo assim, Jó permaneceu irredutível, seguro da sua fé. Né? Isso é muito importante, você ter certeza da sua determinação e certeza da sua fé, saber em quem você confia, em quem você crê. Né? Hoje os crentes, por qualquer dor de cabeça, eles estão murmurando, outros estão deixando a fé, outros estão desanimando por qualquer coisinha, eles não conseguem. Eu fico me imaginando esses crentes que não aguentam passar a tribulação, que não aguentam ser provado, porque o crente só é forte quando ele é provado. Crente forte sem provação não é forte, não, ele é um fracassado, porque a força vem na provação. Então você tem que passar por luta, por prova. Todos os dias nós temos uma luta, nós temos uma prova para vencer, e nós vencemos pela fé. E eu imagino Deus todo dia à tarde chegar e olhar para você e dizer: você venceu mais um dia, parabéns, né? Eu estou contigo e não te deixarei, nem te abandonarei. E isso é muito importante. Verdade. Interessante também nessa passagem, o pastor, o diabo poderia ter colocado qualquer outra doença em Jó. Uma paralisia, né? Qualquer outro tipo de doença, mas ele colocou algo que era visível. Algo que naquela época era abominável. A pessoa tinha que ser excluída. A pessoa olhava e falava assim: está em pecado, esse aí está em pecado, esse está em pecado. Para que ele pudesse ainda ser julgado pela doença que era visível. Excluído pela sociedade, né? É verdade. E olha, não bastasse todo esse acontecimento, agora vem a mulher dele. Enquanto ela podia estar perto dele, né, e a pior coisa que tem é quando você está passando mal e a sua esposa, que é a pessoa que você mais espera nela, que pudesse trazer um alento para você, vir com as palavras igual essas mulheres de Jó. Ela vira para ele e fala: você ainda mantém essa integridade? Né? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Pastor João, eu vejo que nesse momento, quando ela fala assim, não é a mulher de Jó, isso é o demônio. Isso é o diabo usando a boca dela para poder falar isso. Isso. O próprio demônio usou a boca dela para dizer isso. Né? Não era aquela mulher, esposa, companheira que estava ali com ele, porque ela não abandonou ele. Né? Verdade. Mas queria que ele morresse. Que ele negasse toda aquela integridade que ele tinha até então. Faz muito sentido, pastor, o que o senhor está falando. A gente pode ver por esse âmbito mesmo. Um aspecto novo, né? É um aspecto novo, sim. Né? Até porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Aí você vê uma mulher falando um negócio desse, né? Quem tinha maior interesse em ver a derrota dele era Satanás. Né? Então, quando uma mulher ela chega para o homem para poder pôr ele para baixo, ela não está no juízo normal, não. Ela está endemoniada. Ela até é possessa. Então fica aí uma dica aí os irmãos que nos ouvem aí, né? Se ouviu alguma coisa assim estranha da parte da sua mulher, repreende que é demônio. O demônio está usando a boca. Agora, mulher, por ser uma parte frágil, ela tem mais sensibilidade que o homem. Então, tanto espiritual, tanto para a glória de Deus, para ser mais usado pelo Espírito Santo de Deus, também a facilidade de ser usado pelo diabo. Verdade. Você ia falar, pastor? Cuidado que não repreende de qualquer jeito não, que dá problema. Dá problema, né? Agora, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, a tola destrói, né? E aí, irmãos, nós vemos esses dois momentos aí, as duas provações de Jó, mas mesmo assim, até no final da sua
do capítulo 2, aonde fala da sua segunda provação, a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Ele manteve-se, pelo menos da sua boca não saiu nada que viesse a desagradar o Senhor, né? E a partir daí começam os discursos, vem os amigos e tal, para chorar com ele, e depois para julgar ele, falar que aquela condição dele era pecado. É o que a gente muitas vezes... chegar até lá no 42, que é o final, você escolheu para a palestra de hoje, ele passou por situações que um homem normal não passaria de jeito nenhum. Os amigos não suportaria. Tem que ter muito mesmo graça, muito unção de Deus para poder passar. Porque, principalmente nos dias atuais, você não encontra homens, Deus não encontra homens que passe por tudo que ele passou, da maneira que ele passou, e suportando não. Não é fácil. Quando eu leio o livro de Jó, eu fico imaginando e fico glorificando a Deus, como que Deus é maravilhoso. Os amigos, aquelas pessoas que vinham sentar com ele na praça para ouvi-lo falar, ouvir a sabedoria de Jó, afastaram dele. Alguns chegavam, né? É aquela situação que quando você está numa situação difícil, os seus amigos aproximam de você e já chegam falando assim: fulano, eu não vou poder te ajudar, mas eu vim cá te ouvir, né? Eu não tenho dinheiro para te emprestar não, mas se você precisar de alguma coisa, você pode contar comigo. Às vezes a necessidade sua é o dinheiro. Então já chega falando que não vai te arrumar o dinheiro. Então esses são os amigos que, né, eu lembro claramente quando eu estava no hospital, inclusive estava do meu lado lá o Carlos, a esposa dele, a ex-esposa, Rosângela, ajudando, cuidando lá, dando maior apoio. E um amigo, uma pessoa que eu tinha como um grande amigo, que eu nem era amigo do Carlos nessa época, nós nos tornamos amigos nessa circunstância, eu ali no hospital. Um cara que eu considerava como amigo, fazia tudo para ele, viajava, eu cuidava da casa, cuidava de tudo para ele. Ele chegou no hospital dizendo: olha, eu não tenho dinheiro para te arrumar, não. Dinheiro não tem não, mas se você precisar de uma cesta básica lá na sua casa, pode contar comigo. Amados, terrível. Eu sabia que o cara tinha era muito dinheiro, não era pouco não. Ele mexia com muito dinheiro. Ele já chega falando dessa forma, que amigo é esse? Né? É um amigo que, sinceramente, a partir daquele dia deixou de ser meu amigo. Agora, Jó teve muitos desses que chegou para ele, não para animá-lo, mas para poder tentar desanimar. Dizer para ele: cara, você deve ter pecado, você deve ter uma pessoa igual você chegar nesse ponto aí, Deus não está gostando de você não. Ele virou seu inimigo, né? E assim que vinham os seus amigos, a ponto dos criados, aqueles que tinha os seus servos, os seus criados, ele chamava e eles não vinham mais, nem aproximava dele, não obedecia. Então são situações que leva o homem ao desespero. Poxa, estou vivo ainda e ninguém me vê, ninguém me ouve, e quando aproximam de mim é para me julgar, aumentar o sofrimento. É um sofrimento terrível, né? Ninguém nunca sofreu igual o Jó. Por isso, quando você vê uma pessoa sofrendo, logo você fala: poxa, o fulano está igual o Jó. Mas ninguém chega igual ao Jó. Interessante, pastor, e bem colocado. A gente vem observando, né? Com o passar do tempo, a gente passa a ser mais observador. Se a gente propor aqui agora uma resenha para daqui a 4, 5 dias e falar assim: convido nossos amigos aí, a cada um leva 1 quilo de carne, um refrigerante ou um suco. Quem vai dar o quê? Quem vai dar o quê? Rapidamente a gente levanta tudo para fazer essa resenha. Vai ser na casa do amigo tal, mas nós levantamos tudo isso porque nós vamos lá comer com ele. Agora, se nós fizermos outro tipo de proposta, tem um amigo precisando de algo, está passando por uma dificuldade, quem pode ajudar esse amigo? Nós não conseguimos fazer esse levantamento com a mesma velocidade, porque muitas vezes eu vou tirar a carne da minha casa para dar para o
Cara, comer carne, nem eu tô comendo, mas se for para resenha, vai. Irmãos. Parece carne, linguiça de Pelo vários menos o nome dele ser figurado na lista, né? Verdade. Isso é uma realidade. Agora, por que a gente está trazendo todas essas coisas aqui? Só para te lembrar o início dessa história. Para você entender o final da história, você tem que saber o início da história. Às vezes a gente julga um livro só pela capa, né? Sem saber o conteúdo. Quantas vezes eu já conversei com alguém e eles disseram assim para mim: rapaz, eu tinha uma ideia totalmente diferente de você. Eu pensava isso, eu pensava aquilo, achava isso e tal, mas você é bem diferente do que você aparentava ser para mim, né? Então, tem muita gente que gosta de julgar o livro pela capa, né? Ou então o perfume pelo seu frasco, né? Às vezes o frasco é bonito, E o perfume, a embalagem é maravilhosa, horrível, mas o perfume é né? terrível, né? Eu já ganhei perfume, que eu tenho um, inclusive, no meu guarda-roupa, que diz que ele é caro. Tá Né? guardando só por causa da bala. Agora tem gente, pastor, que usa o perfume e não joga a embalagem fora porque ela é muito bonita. Era muito bonita, né? Então, tudo isso é só para contextualizar aqui o capítulo 42. Porque depois disso vem vários discursos, cada um fala uma coisa, acusa, e etc, etc e tal. Então, assim, é só mesmo para trazer esse destaque aqui para o capítulo 42, que é o final da história de Jó, quando Jó recebe, então, em dobro tudo que ele havia perdido, tá? Mas você precisa entender tudo que ele perdeu, saber por que ele passou. Ele perdeu tudo, irmão, só não perdeu a vida, tá? E aí nós chegamos lá no finalzinho do livro. Você que tem mais interesse, gosta de ler, fica a dica aí, a leitura do livro de Jó. E aí quando chega no capítulo 42, quando Deus vai então abençoar, antes que Deus abençoe, surge então o tema da nossa conversa hoje, né? Que é confissão para a conquista. Teve que haver uma confissão para que Jó começasse a reconquistar aquilo que ele havia perdido, né? E o que acontece então? A partir dessa confissão, né? Que não foi da boca para fora, né? Como muitas pessoas às vezes costumam fazer. Eu confesso, mas ele confessa só da boca para fora. Não foi do coração, não foi de dentro da alma dessa pessoa. E não foi uma vez que Deus disse para o profeta assim: olha, fala para o povo que eles me honram com os lábios, mas o coração está distante. Quando Deus aceita ali, né, a proposta de Satanás ali, é porque ele conhecia o coração. Não era só as palavras de Jó que Deus conhecia, como disse o pastor aqui, né, o pastor Ismael, né? Satanás só conhece o que você fala, mas não sabe o que está no seu coração, né? Mas Deus conhece o que está no coração. E antes que as palavras te subam aos lábios, ele já sabe, ele já conhece. Porque ele está vendo lá dentro do seu íntimo. Então Deus conhecia o íntimo de Jó. E aí, antes de Deus vir e abençoar, faltava uma coisa para que a vida de Jó fosse restaurada. E o que faltava? A confissão de Jó. E é exatamente nessa confissão que nós queremos focar nessa noite. Não uma confissão da boca para fora, mas uma confissão que era exatamente resultado de uma experiência de vida. Lembra que na última live nós falamos que cada um precisa ter a sua experiência, né, que as coisas não se transferem com imposição de mão ou herdando. Não, você... Quantas vezes eu já vi, por exemplo, filhos que herdaram grandes fortunas e hoje estão pobres? Porque não trabalharam para ter aquilo, eles não sabem como conquistar, como manter, né? Não dá valor, né? Então, assim, aquela confissão, essa confissão que nós vamos ver os aspectos dela, começar a ver os aspectos dela aqui com os irmãos, ela nasce de uma experiência de vida. Se você não tiver uma experiência de vida com Deus, se você só vive no mundo da fantasia, né? Você não consegue resistir, não consegue ter uma fé que move montanhas, que te faz permanecer fiel ao Senhor, né? Ser perseverante. Como o pastor disse,
né? A fé é o poder que nos capacita a vencer. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, né? Verdade. Então, a partir dessa confissão de Jó, Deus então começa a mudar toda a vida de Jó. E aqui vem o primeiro aspecto da confissão de Jó que nós lemos. O primeiro aspecto da confissão de Jó está no versículo 2. Você que ainda está com a sua Bíblia aberta aí, o versículo 2 do capítulo 42, que é o texto que nós estamos meditando aqui, diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha aqui começa a confissão de Jó. Quando Deus vem, né, e lhe faz várias perguntas, e aí quando Jó abre a boca para falar, não é bem para falar, é para confessar. E aqui o primeiro aspecto da confissão de Jó é o reconhecimento da onipotência de Deus. O primeiro aspecto da confissão de Jó interessante, é o reconhecimento da onipotência. Depois de um tempo de sofrimento, de dor, de perca, de prejuízo, né? de luto, de dor, sofrimento, abandono, rejeição, exclusão, ele depara-se com o Senhor e aí ele abre o coração e usa as palavras como se ele estivesse iniciando tudo naquele momento. Ele, em momento nenhum, ele abriu a boca para dizer assim: o Senhor foi ingrato comigo, o Senhor não foi bom para mim, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou sofrer desse jeito. Né? Jó, mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele estava passando, ele sabia que tinha um Deus que estava vendo aquela situação e que no final ele depararia com ele. Era como se ele estivesse lendo um livro e sabia que no final ele já tinha o conhecimento da história. Né? E ele fala, inclusive em texto anterior, ele fala que com os meus olhos eu verei, né? E ele declara isso. E quando chega no capítulo 2, do 42, aí ele abre o coração para dizer: olha, mesmo assim como eu estou, eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor não tem nada impossível para o Senhor. Então, naquela hora, Deus viu que o coração daquele homem realmente era um coração diferenciado, era o coração de um homem adorador, de um homem que adorava a Deus de verdade, né? Que amava a Deus de verdade. E Deus sabia disso, mas quando ele confessa, imagina o sentimento de Deus, né? Em relação a ele. Ele começa então reconhecendo, na sua confissão, ele reconhece a onipotência de Deus. Ele diz: olha, Deus pode todas as coisas e nada do que ele planeja pode ser frustrado. Deus pode tudo, porque ele é Deus, ele é Senhor. Sabe, muitas vezes nós queremos limitar a ação de Deus. Mas Deus não pode fazer um negócio desse. Prova disso é que há pessoas, quase que o livro de Jó não entrava na Bíblia, sabe disso, né? Que muitos nem acreditam, né? Muitos nem acreditam e falam: isso aqui é só um conto, isso aqui é um fato mitológico e tal, isso não aconteceu e tal, é só para ilustrar, né? Por quê? Porque muita gente não acredita que Deus pode fazer isso. A verdade que Jó deixa bem claro aqui é que Deus pode todas as coisas. E às vezes a gente vê o ser humano exatamente fazendo isso, querendo limitar a ação de Deus. Mas Deus não pode fazer isso, não. Deus não faz isso, não. Deus não faz isso. Quem faz isso é o diabo. Não é? Na verdade, até para o diabo fazer alguma coisa, Deus tem que permitir. Tem que ter permissão, né? De Deus. O diabo pode até fazer alguma coisa, mas é em obediência àquilo que Deus determina. Né? Com permissão de Deus. Né? Aquilo que Deus permite que ele faça. Né? E nenhum
Nada do que ele planeja pode ser frustrado. Pode ser diferente daquilo que ele quer. E o que isso quer dizer para nós, irmãos? O que esse primeiro ponto do reconhecimento da onipotência de Deus na confissão de Jó quer dizer para nós? Quer dizer que nós precisamos confiar em Deus, mesmo nas piores situações e diante das questões mais inexplicáveis que a gente possa se deparar. É isso que a primeira parte, o primeiro aspecto da confissão de Jó traz para nós. E eu vejo, pastor, também, muito interessante, eu fico imaginando Jó naquele momento, quando ele vai fazer a confissão, essa confissão para o Senhor, para Deus. Quando nós vamos confessar alguma coisa, nós estamos confessando algo. Temos que confessar algo. Olha, eu fico imaginando ali, ó Deus, meus amigos falaram muitas coisas a meu respeito, mas era tudo mentira. Todos me condenaram, mas o Senhor sabe. Agora, eu reconhecendo a onipotência do Senhor. O Senhor sabe tudo o que se passava dentro de mim. Irmãos, Jó, quando confessava ali, ele sabia que Deus conhecia o seu íntimo. Ninguém sabia o que se passava dentro dele, mas ele confessa ali naquele momento que Deus sabia o que passava dentro dele. Então o grito do arrependimento é o que nós temos falado na igreja sempre. O grito do arrependimento de Jó foi muito maior, irmãos, do que tudo que ele passou. Porque ele está confessando para Deus ali algo que se passava dentro dele, que só os dois sabiam, só ele e Deus. Muito interessante isso aí, esse ponto é muito interessante. Então você precisa entender isso, Amanda, que você precisa confiar em Deus. O pastor Carlos, ele deu um exemplo aí do texto de Abraão, quando Deus pede Isaac em sacrifício, né? E sempre quando ele conversava com a esposa dele, diante de qualquer decisão, ele perguntava para ela, né? Quem que vem primeiro na nossa vida, né? É Deus. Então sempre nós precisamos entender isso, confiar no Senhor, mesmo nos piores situações que a gente esteja enfrentando, mesmo diante das questões inexplicáveis, que a gente fica com vontade de perguntar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Senhor, você tem que aprender, irmão, confiar no Senhor e só. É isso que esse primeiro aspecto da confissão de Jó quer trazer para nós, o reconhecimento da onipotência de Deus. Olha, Deus tem todo poder. Deus tem todo poder. Ele não perdeu a força, não perdeu o poder dele, não perdeu a condição, o lugar, o trono, o céu, tudo que pertence a ele, não continua sendo dele, ele continua sendo Deus. Esse é o primeiro aspecto da confissão de Jó. E aí, depois do primeiro aspecto, vem o segundo aspecto, que está no verso 3, que diz o seguinte: tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. O segundo aspecto é o reconhecimento da ignorância humana. Jó, ele consegue fazer esse reconhecimento olhando para ele mesmo, para o comportamento dele, para os pensamentos dele, ele consegue reconhecer a sua ignorância. E a nossa ignorância humana, amados, nos faz dizer coisas erradas, coisas impensadas, coisas tolas. Pastor João, mas nós falamos muitas coisas porque lemos, porque ouvimos, falamos muitas coisas porque através da própria Escritura Sagrada nós lemos e acabamos dizendo isso, e quando chega numa situação dessa igual ao Jó, que a Bíblia passa a ser a verdade na vida dele, passa a ser o ato que ele está vivendo,
aí ele vê a grandeza de Deus de tal maneira que aquilo que ele falava para os seus amigos, para o pessoal que reuniam na praça para ouvir a sabedoria de Jó, as palavras bonitas que ele falava, Jó estava dizendo, expressando ali, né? Eu já dizia isso, mas eu jamais entenderia que seria tão maravilhoso assim o Senhor, né? Então, em meio a tanto sofrimento, cara, e uma das coisas que muitos, às vezes, que conhecem a palavra de Deus, acabam esquecendo, é que um dia ele abriu a boca para dizer a grandeza de Deus, o poder de Deus, o senhorio de Deus, quando eles mesmos viram as costas e deixam de obedecer esse Deus, deixam de submeter esse Deus, ou de honrar e louvar este Deus. E isso é terrível quando o homem perde isso. E quando Jó estava confessando ali, eu lembro do que eu falava, eu lembro do que eu dizia para as pessoas, falava de ti. E agora eu vi que isso realmente é maravilhoso. E o que mais me chama a atenção aí é o que a gente leu no início. Por isso que o pastor foi lá no início, para a gente entender o início da história. Quando Satanás chega para Deus, se vem de lá da terra, rodeando, vagando pela terra, observasse o meu servo Jó, homem íntegro e fiel. E que se desvia do mal. E que se desvia do mal. Irmãos, fiel é diferente de íntimo. Fidelidade e intimidade são duas coisas distintas. Jó até então, ele era íntegro, fiel e se desviava do mal. Mas era um cara focado nas festas da família. Era um cara voltado para cuidar do que ele tinha. Ele era muito ocupado em agradar também os seus filhos, porque é assim que diz a palavra. No livro de Jó a gente vai ver que ele queria que os filhos fossem como ele, né? Ele achava que os filhos seriam como ele. E foi tudo que a gente leu no início. E aonde eu quero chegar para exemplificar que nosso tempo é curto. Eu queria ficar aqui até meia-noite, mas o tempo é curto. Se Satanás aparecesse para Deus, depois do capítulo 42, e falasse de onde, e Deus perguntasse de onde vem, aí ele devagar e rodear para a terra. Então, se eu tenho observado a meu Jó, homem íntegro, infiel, fiel, que se desvia do mal e tem intimidade comigo. Só a partir do momento que Jó começa a ter intimidade, foi na sua dificuldade. Foi no momento que ele se viu, na última instância, irmãos, ele começou a ser íntimo com Deus. Porque antes, mesmo sendo fiel, ele falava para as pessoas, mas ele não sabia nem o que ele falava, o que ele fala aqui no versículo 3. Agora eu vejo a grandeza de Deus, porque agora eu me tornei íntimo de Deus. E muitas vezes é assim que nós fazemos. Nós estamos achando que está tudo bom para nós, não dedicamos tempo ao Senhor. É o que nós vemos hoje. A igreja, quando devia estar cheia, está vazia. Um culto de cura e libertação, algum tempo atrás, não cabia gente querendo ser curada e ser liberta. E hoje um culto de cura e libertação está vazio. Mas a fila para receber uma vacina está quilométrica. Está quilométrica. Porque ninguém está... Duvida, isso é duvidar do poder de Deus, irmãos. Estamos vindo na fonte errada. Eu achei que os cultos de libertação estavam vazios porque está todo mundo curado. Assim estão buscando vacina porque não está curado. Não está seguro, né? Então pensa comigo aqui sobre essa questão da ignorância humana. Quantas bobagens você já disse na sua vida que você se arrependeu? Quanta coisa que você falou e você falou, eu não podia ter dito isso. Né? Vamos trazer para mais perto. Quantas coisas tolas você falou esta semana? Quanta bobagem você falou hoje, no dia de hoje? Sabe por quê? Porque isso ocorre com todos nós, irmãos. É por isso que nessa confissão, por isso é uma confissão. Jó começa a confessar e ele começa primeiro reconhecendo a onipotência de Deus. E aí ele percebe, ele começa a falar, olha, Deus pode fazer todas as coisas e nós não somos nada. Porém, ele tem um plano e esse plano dele ninguém pode mudar. Ninguém pode alterar o plano de Deus. Realmente.
né? E ele continua então mostrando que nós precisamos confiar em Deus, independente de qualquer acontecimento, de qualquer notícia, de qualquer situação. E aí ele passa para um segundo aspecto, quando ele fala sobre o reconhecimento da ignorância. Olha, realmente eu não sabia o que eu estava falando. A minha ignorância, as coisas tolas que eu falei com os meus amigos aqui, tentando justificar a minha situação, a minha condição. Sendo que quem me justifica é o Senhor. O apóstolo Paulo falou isso, né? Ele tentando convencer os amigos dele de que ele não tinha pecado, que ele não estava vivendo aquilo que eles disseram que ele estava vivendo. E aí, em alguns momentos, ele fala então coisas fruto da própria ignorância dele. Mas ele reconhece isso. Ele apelou mesmo, viu? Após eu não mensuar o dia que ele nasceu. Ele nasceu. Isso é uma palavra o quê? Tola. Ignorante, né? Eu já vi pregador dizer que o dia que João nasceu foi o dia 30 de fevereiro. Pois é, tem até os hereges que falam isso, né? Brincadeira. Mas é que eles podiam cooperar e dizer que era dia 29, que de 4 em 4 anos ele fazia aniversário. Mas Jó, ele chega a essa condição, né, na sua confissão, de reconhecer a ignorância humana, a ignorância dele diante de tudo aquilo que tinha acontecido, quando ele então se depara face a face com Deus. Por hoje nós vamos ficar só nesses dois aspectos da confissão. No nosso próximo encontro a gente fala sobre os outros 3, vou falar sobre 5 aspectos dessa confissão, mas hoje eu quero que fique claro na sua mente esses dois aspectos, que é o reconhecimento da onipotência de Deus e o reconhecimento da nossa ignorância, da ignorância humana, quanto nós carecemos de conhecer o Senhor. Amém? Eu estou olhando aqui, o relógio aqui, a hora já foi embora, é muito rápido. Na hora que começa a esquentar o motor... Eu achei que ia chegar na... vai ficar para a próxima live, a gente vai falar sobre o restante da confissão, que é realmente impressionante. Amém? Irmã Adriana, que bom que você chegou para a oração, mas chegou, né? Chegou Eliane Deus Luiz abençoe, Silva. irmã Eliane Luiz Silva, Deus abençoe, né? Os irmãos que estão aí, graças a Deus. Pois então, irmãos, chegamos ao final da nossa live. Nós vamos orar agora, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos dê cada dia mais discernimento, clareza da palavra dele. Os irmãos sabem que na nossa live, o nosso bate-papo aqui é um bate-papo leve mesmo, simples, né? Uma conversa, não deixa de ser espiritual, é uma conversa espiritual, mas é uma conversa simples, né? Boa noite aí, primo. Deus abençoe. Você chegou com a oração aí também. E tem aquela turma, pastorzão, que está assistindo a gente, que não é nosso amigo ainda. Aí não aparece aí, tem que comentar para a gente saber, né? Comenta lá, comenta aí, deixa um joinha lá. Quando comenta, a gente fica sabendo que está conosco aí. Então, você guarde no seu coração esses dois aspectos e no próximo encontro nós prosseguiremos. Amém. O pastor precisa sair porque... Um forte abraço para todos. Estarei novamente com vocês na terça, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Vamos orar então. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. E que Deus possa te abençoar, assim como Ele tem me abençoado. Eu fico abençoado quando eu estou com os irmãos aí, compartilhando esse momento da palavra de Deus. Os irmãos da Gion sabem como que eu sou apaixonado né? Sentar para conversar sobre Bíblia comigo é a melhor coisa que eu posso fazer, né? Que me acontece, né? Então, se deixar, a gente vai mesmo. Bora aqui, não para, né? Mas a gente sabe que a gente tem um horário, tem um tempo e a gente vai obedecer. Vamos pedir para mudar a novela de Abraão de horário. Eu vou concorrer com a gente, então. Amém. Eu vou pedir você, então, que nesse momento, se você está perto de alguém, ore por essa pessoa e essa pessoa ore por você. Você vai entender por que na próxima live. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Ó Pai Celestial, o seu nome é grande, a sua verdade, meu Deus, é incontestável, sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Pai, por isso, ó Deus, nós neste momento nos unimos em oração, através da rede social, através desse canal digital, mas mesmo sendo, ó Deus, através desse meio, nós entendemos que o Espírito do Senhor tem uma rede muito mais poderosa, aonde nesse momento não somente eu, e não somente aqueles que me ouvem, mas em outras partes do mundo, meu Deus, há pessoas que agora estão clamando ao Senhor, buscando, invocando o teu nome, Senhor, nessa terra. Meu Deus, eu creio, ó Deus, no poder do Senhor para trazer, ó Deus, mudanças, para trazer milagres, para trazer solução. E nessa noite, diante desta palavra, Senhor, de Jó, um momento em que ele reconhece a onipotência do Senhor, meu Deus, que ele diz que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu creio nesta palavra, recebo no meu coração e posso dizer com fé que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, e não há impossíveis para o Senhor. E cremos também que o Senhor tem um plano para cada vida que nos assiste, que nos ouve, que nos acompanha, Senhor, nessas lives. Por isso, Senhor, nessa noite eu te peço que perdoe, Senhor, a nossa ignorância. Quantas vezes, Senhor, falamos coisas que entristecem o seu espírito, que entristecem o seu coração, por causa da nossa ignorância. Mas, ó Deus, traga luz, que tenhamos a mente de Cristo, para que, ó Deus, não venhamos dizer coisas que não agradam, coisas que não estão diretamente ligadas ao Senhor, mas que sai dos nossos lábios somente aquilo que edifica, aquilo que te louva, Senhor, aquilo que abençoa. Meu Deus, esse que agora ora para aquela pessoa que está do seu lado, ministrando sobre ela a bênção do Senhor, ministrando a cura, a libertação, a salvação, as virtudes do seu Espírito. Ó Deus, que o Senhor ouça a oração deste irmão e dessa irmã agora. Meu Deus, estenda a tua mão sobre essa casa, sobre esse lar que agora nos recebe em oração, e abençoa, Senhor, que eles tenham, Senhor, uma noite abençoada de paz, que sejam sustentados pelo teu Espírito, que haja paz, Senhor, na vida deles, no coração deles, que haja temor, que haja, Senhor, alegria, Senhor, que haja respeito, meu Deus, que haja harmonia em cada lar aqui, que me ouve nesse momento, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, gratos somos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glória a Deus. Que possamos a cada instante de nossas vidas nos dedicar ao Senhor. Aleluia. Nos dedicar ao Pai amado em oração, em comprometimento com o Teu Espírito, com a Tua palavra, Pai amado, que é aquilo que nos traz paz, que nos traz alento, que nos acalma o coração. O Senhor conhece e sonda cada um desses irmãos que estão nos assistindo, que estão conosco em oração. Muitos não acompanharam o início da live, mas chegaram para a oração, entendendo que esse é um momento especial, ó Pai amado, desta live, onde nós oramos um pelos outros, onde nós intercedemos um pelos outros, porque nós sabemos que sem o Senhor nada somos. Mas como Jó, Pai amado, nós entendemos a onipotência do Senhor. Aleluia. Sabemos que o Senhor é um Deus que permanece Deus independente de qualquer situação. E é aquele que tem zelado e cuidado por cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos assistido. Aleluia. Senhor, toma-nos em Tuas mãos, porque o Senhor conhece e esquadrinha os nossos corações. Aleluia. O Senhor nos conhece de dentro para fora, e nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Aleluia. Inclusive por esse momento, ó Pai amado, tão esperado por cada um de nós, que é esse momento dessa live, onde esse bate-papo de crente, esse bate-papo de pessoas saudáveis, que querem compromisso com o Senhor, ó Pai amado, entendendo que crente, ó Pai, não é ser religioso, ó Pai amado, é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É aquele que entende a sua perfeição. Aleluia. É aquele que busca o Senhor enquanto se pode achar. Muito obrigado por tudo, esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, aleluias. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que Ele proteja você, que Ele proteja sua casa, sua família, te livre de todo mal. Você tenha uma boa noite, um bom descanso, que o Senhor possa te fortalecer
né, durante as horas de sono, e ministrar sobre o seu espírito enquanto você estiver dormindo, que Ele esteja velando por você, em nome de Jesus. Nosso grande abraço, muito obrigado por você ter estado conosco até agora, que Jesus abençoe todos vocês em nome dEle. Beijo no coração de todos. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.